Quando você vai vender ou alugar o seu imóvel, o que é melhor? Colocar para venda ou para alugar em uma imobiliária só ou colocar em várias? Essa é uma pergunta que se passa pela cabeça de muito proprietário de imóvel quando vai fazer um negócio imobiliário. E eu vejo que existem duas situações aqui que precisam ser analisadas. A primeira delas é se o imóvel está vazio. Se o imóvel está vazio, não tem ninguém ocupando o imóvel, eu vejo que existe uma política. Eu vivenciei no período que eu trabalhei em uma imobiliária aqui em Florianópolis. Era uma das melhores imobiliárias de Florianópolis. E o pensamento da imobiliária era o seguinte: ela não trabalhava com exclusividade porque se acreditava na empresa em concorrência. Se acreditava que se a gente tivesse um imóvel na nossa imobiliária e em outras imobiliárias, a gente teria uma oportunidade de demonstrar para aquele cliente proprietário que a gente estava fazendo um serviço de melhor qualidade. Eu sempre admirei muito essa postura da imobiliária na qual eu trabalhava. E eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo que é uma boa prática ter um imóvel em mais de uma imobiliária, justamente porque não que necessariamente tu vai ter mais oportunidades de clientes chegando para comprar aquele imóvel ou para alugar aquele imóvel. Porque a realidade é que hoje, principalmente num mercado que está cada vez mais online, as pessoas estão cada vez mais entrando nos sites para procurar. Muitas vezes o mesmo cliente comprador, né? Ele vai bater em várias imobiliárias. Então, muitas vezes o mesmo cliente vai chegar em mais de uma imobiliária. Agora, a grande questão é justamente poder entender qual a imobiliária é mais ativa, qual presta um melhor serviço, né? Eu acho que isso é importante. Eu também não recomendo chegar e botar no monte de imobiliária. Tem proprietário que às vezes tem um imóvel ali à venda ou para alugar em tantas imobiliárias que ele ou ela nem lembra mais em quais que estão. Eu recomendo, assim, olhar no seu bairro, na sua região, quais são as imobiliárias que têm mais visibilidade, que estão mais ativas, e escolher ali entre 2 a 4 boas imobiliárias da região. 2 a 4 no máximo, né? E aí trabalhar de uma forma mais próxima com as imobiliárias, né? Muitas vezes a imobiliária vai ter um corretor agenciador, que a imobiliária diz, que é aquele corretor que é responsável pelo anúncio. Trabalhar de uma forma mais próxima com esse corretor que traz o anúncio do seu imóvel para dentro da imobiliária, fazer essa aproximação e trabalhar com algumas poucas boas imobiliárias da sua região. Essa é a dica. Se o imóvel está ocupado, aí tem que ter um cuidado um pouco maior, e aí eu vou entrar principalmente na questão do aluguel de curta duração, que é o tipo de atividade que a gente está mais envolvida no dia a dia aqui no nosso negócio, porque a gente presta serviços, né, para esse tipo de aluguel, serviço de limpeza, manutenção, etc. Então a gente vivencia isso. Quando o imóvel ele tem algum tipo de ocupação, ou seja, já tem um inquilino que está morando dentro daquele apartamento e eu vou botar à venda com uma imobiliária, ou eu moro no apartamento e eu vou colocar à venda com uma imobiliária. Ou eu estou fazendo aluguel de Airbnb e estou vendendo ao mesmo tempo, né? Ou eu vou fazer aluguel de temporada no Airbnb, com imobiliária, vários lugares diferentes. Enfim, eu vou ter aquela possibilidade de ter hóspedes dentro do apartamento no mesmo momento que uma imobiliária tem a chave daquele apartamento. Ou eu tenho um inquilino morando lá dentro, né, num aluguel tradicional, e aí eu tenho imobiliárias que estão vendendo. Enfim, esse tipo de situação, né, que pode ter conflitos de agendamento, aí eu diria que já é mais importante começar a pensar numa situação de exclusividade. Eu trabalhar com só uma imobiliária, ou só com um gestor de aluguel de temporada, para não criar situações desagradáveis. Por exemplo, eu faço um aluguel de curta duração no Airbnb, estou com o hóspede lá dentro e um belo dia um corretor, não por mal, mas talvez por falha de comunicação, que tem a chave do apartamento, vai lá e entra no apartamento com o hóspede dentro. Ou até que seja que bata na porta com o hóspede dentro. Vai criar uma situação, no mínimo, bastante desconfortável. Ou se eu tenho aquele apartamento, aquela casa com um inquilino anual, uma pessoa que está lá a longo prazo, e aí eu coloco aquele apartamento à venda, se eu tiver um monte de corretor diferente ligando para agendar possíveis visitas de compradores com aquele inquilino, né? Porque eu tenho que marcar com o inquilino na hora de ir lá fazer a visita, isso pode começar a criar conflitos, né? O inquilino pode começar a ficar incomodado com aquilo, pode começar a não querer receber,
botar dificuldade para receber compradores, enfim, todo esse tipo de coisa. Nesse tipo de situação eu recomendo que se trabalhe com exclusividade, com uma imobiliária só, porque daí facilita a comunicação. É a forma que a gente vê que funciona melhor para essa decisão. Vou botar meu imóvel para venda, para aluguel anual ou para aluguel de Airbnb, com um administrador ou com vários administradores, ou com uma imobiliária ou várias imobiliárias. Se o imóvel está desocupado, escolha 2, 3 boas administradoras. Se eu for fazer aluguel de curta duração ou tiver um inquilino morando lá dentro, trabalhe com um só, que é mais tranquilo e tem menos possibilidade de dar problema. É isso por hoje.